Olá, mais um momento nós vamos passar observando a palavra de Deus e estudando sobre as personalidades, olhando o ponto de vista bíblico sobre este assunto. Nós já vimos acerca do melancólico, no estudo dos melancólicos a gente viu a vida de Moisés e também a vida de Noemi. Vimos também acerca da personalidade do sanguíneo e nós vimos a vida de Pedro juntamente com a vida de Marta. Então, se você ainda não pegou para assistir esses vídeos, eu deixo aí no link da descrição a playlist para você estar assistindo e você estar se informando acerca do melancólico e também do sanguíneo, que é muito importante. Nas nossas famílias sempre tem alguém melancólico, sempre tem alguém sanguíneo, e se você não é você então tem o dever de saber lidar com um melancólico ou com um sanguíneo. Todas essas personalidades a gente buscou com pessoas que escreveram em sites, vimos também outros influenciadores digitais que passaram essas informações para nós e a gente juntou e colocamos aqui disponível então para você entender um pouco sobre a personalidade. Hoje a gente vai falar sobre o colérico. Como guia de introdução, a gente trabalha isso em todos os vídeos. A personalidade ela não pode ser esquecida de que foi Deus quem deu, tá bom? É Deus quem dá a personalidade, o seu jeito de ser, o seu jeito de se comportar, o seu jeito de agir. Isso aí é Deus quem dá. Tem a ver também com a criação, obviamente, tem a ver. Uma ligação muito forte com o ambiente que você foi criado, mas também tem muito a ver com a sua personalidade interna, com a sua alma, que é o que o Senhor Deus te deu. Prova disso é que todas as crianças estudam juntas, mas elas desenvolvem comportamentos diferentes. Outra prova que você pode observar é que numa casa que tem muitos filhos, em vez de todos serem sanguíneos, numa casa você encontra um sanguíneo, um melancólico, você encontra um colérico ou você encontra um fleumático, você encontra essa diversidade dentro do mesmo lar. Então não é tão ligado assim ao ambiente, embora tenha influência, mas é ligado também à pessoa, o que ela é de fato, tá bom? E hoje a gente vai observar então o colérico. Sem mais delongas, vamos ver aqui as características de uma pessoa colérica ou uma pessoa irada. É uma pessoa com liderança, ela sempre está na eminência, ela sempre está à frente, ela não gosta de ficar atrás, ela não gosta de receber ordem, ela gosta de dar ordem. Pessoas com respostas rápidas e assertivas, elas sabem resolver problemas difíceis, como que vai pagar, como que vai arrumar, como que vai trocar de emprego, eles fazem com uma velocidade assim maior do que a maioria consegue fazer, diferente de um melancólico, que ele é um pouco mais devagar. O colérico ele consegue resolver essa situação, assim parecendo que é uma face de mágica. Ele tem essa facilidade para resolver o problema porque ele sempre tem a visão do todo. Ele não tem uma visão dele, diferente do sanguíneo, que tem a visão própria. Olha só que interessante, o sanguíneo que tem a visão própria. Ele enxerga o que ele quer, ele enxerga o que é bom para ele, o que é vantajoso para ele. Já o colérico, ele consegue ter a dimensão do que está acontecendo em todo o redor. E consegue então fazer muitas atividades ao mesmo tempo. São pessoas dinâmicas, pessoas que estão
ali fazendo isto e ao mesmo tempo começam a fazer outras atividades e sempre consegue executar várias situações, várias atividades, consegue executar com facilidade e fica bom. A maioria das coisas que eles fazem fica bom. Eu trabalhei com uma pessoa que era colérica, que era uma pessoa minha patroa na época, e ela tinha assim esse senso de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e por incrível que pareça, ela conseguia resolver tudo e arrumar tudo junto ao mesmo tempo. Diferente de uma pessoa sanguínea que tenta fazer tudo de uma vez, mas não consegue. O sanguíneo tenta, mas não consegue. Ele consegue no máximo fazer 2, 3 coisas. Agora o colérico faz inúmeras coisas e faz bem feito. Exemplo bíblico então para a gente observar essas características, observar essa personalidade, nós temos Paulo, ok? Paulo é o nosso exemplo. Por exemplo, o que está escrito em 2 Timóteo 4, procura vir ter comigo breve, ou depressa, pois Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Quanto a Tíquico, envia-o a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troades, em casa de Carpo, e os livros, especialmente os pergaminhos. O que acontece nesse texto aqui? Paulo está escrevendo e você vê a forma dinâmica de Paulo. Por que você vê a forma dinâmica? Você observa que ele está falando de assuntos distintos, colocando pontos, analisando situações e pedindo ajuda. Então você vê assim uma forma dinâmica de Paulo ser. Não só isso, mas você também vai ver ele tendo esta mentalidade de fazer muitas coisas e respostas rápidas, como em Atos 9, versículo 19 a seguir, está escrito: e tendo tomado alimento, ficou fortalecido. Depois demorou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava Jesus que este era o Filho de Deus. Saulo, porém, se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Olha só como que Paulo ele é dinâmico, ele acaba de conhecer Cristo. Mas ele passa alguns dias, não é um mês, não é um ano, ele passa alguns dias ali com os discípulos e logo, diz o texto, logo, porque é da característica de um colérico o logo. Logo ele estava nas sinagogas fazendo o quê? Discutindo. Olha só que interessante. Discutindo quem era Jesus. Discutindo, ou seja, colocando à prova. E nós vemos então esta capacidade de Paulo de ser assim. E Deus usou isso. Deus usou isso a favor do evangelho. Essa personalidade dele. Por que eu falo que Deus usou? Por exemplo, Pedro era sanguíneo, correto? E Pedro ele consegue escrever 2 cartas. Veja só, Pedro sanguíneo, que pregava em Jerusalém, anunciava o reino de Deus aos judeus, ele consegue escrever 2 cartas. Mas quando Paulo entra na história do evangelho, do cristianismo, Paulo ele consegue escrever 13 cartas. Entende isso? Enquanto Pedro, sanguíneo, escreve 2, Paulo, dinâmico, colérico, esperto, ele escreve 13, não dando a autoria de Hebreus, mas se der a autoria de Hebreus para ele, que possivelmente ele teria realizado 14. Então você vê assim uma forma dinâmica de Paulo ser, e isso é muito útil numa casa, isso é muito útil no ministério, isso é muito útil numa profissão, porque todos os patrões, todos os encarregados, geralmente eles são todos coléricos, ou no mínimo sanguíneos,
porque somente essas duas características, né, essas duas personalidades, eles têm um senso de liderança. Na maioria das vezes são assim. Até existe sim um ou outro que são sanguíneos ou fleumáticos na liderança, mas já são mais raros. Na maioria massiva, você vai ver essa personalidade, ou seja, é necessário ser colérico, né? E a gente deve entender que a personalidade não é uma doença. A personalidade é o estado do ser, ele é assim, ela é assim. O que devemos então fazer é entender como que o mundo de tal pessoa é enxergado e passar a enxergar conforme ele enxerga. Ou podemos também, como coléricos, né, falando, se você no caso for colérico, você pode trabalhar algumas fraquezas que o colérico tem, como a gente vai observar agora aqui, o estado, né, ruim, a qualidade ruim de um colérico. Na maioria das vezes, o colérico ele é intolerante, ou seja, ele não sabe esperar, ele não sabe discutir, ele resolve a questão. Então ele é intolerante, ele não tem tolerância, né? A tolerância dele é zero, e ele responde na lata e doa quem doer. Ele é assim. Por exemplo, vamos ver Paulo agora. Olha só aqui, ó. Decorrido alguns dias, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os irmãos que estão nas cidades onde anunciamos a palavra do Senhor, para a gente saber como eles vão. Ora, Barnabé queria que levasse também a João, chamado Marcos, mas a Paulo não parecia razoável que tornasse consigo aquele que desde a Panfilha se havia afastado deles. Houve entre eles tal desavença que se separaram um do outro, e Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Então veja só, que possivelmente aqui aconteceu alguma falha de Marcos, e Paulo não gostou disso, e Barnabé queria que levasse, e Saulo, né, que é Paulo falou assim, não vou levar, e pronto, acabou. E ele foi para o outro lugar, ele pegou Silas e partiu, e pronto. Então são pessoas intolerantes. Isso não é um defeito, isso é personalidade. E o que devemos então fazer? Como coléricos, devemos pedir a Deus mais mansidão e temperança para saber lidar com as questões. Ser um pouco mais amigável às vezes, dar um pouco o braço a torcer, que é difícil do colérico fazer, mas ele tem que tentar, ele tem que buscar o aperfeiçoamento. Gálatas capítulo 5, ele fala do fruto do Espírito, versículo ali de número, se não me falha a memória, deixa eu conferir aqui, 22, diz que o fruto do Espírito está lá para ser praticado, ser analisado, estudado, e você pode então melhorar sua personalidade. É lógico que você não vai deixar de ser um colérico para um fleumático, em nenhuma maneira, mas você consegue continuar um colérico, mas com sabedoria, com inteligência, com mansidão e temperança. E se você conhece um colérico, que às vezes pode ser o seu esposo, a sua esposa, pode ser o seu filho, pode ser o seu líder religioso, o seu líder profissional, você deve ter então a capacidade de deixá-los falarem primeiro, e então deixar eles tomarem as atitudes, e depois, quando as coisas esfriarem, você ir lá e conversar. Lembrando que o colérico, quando o negócio está pegando fogo, ele dá respostas curtas, e nessas respostas curtas pode acontecer grandes brigas. Então é necessário, às vezes, deixar ali um pouquinho o tempo passar para depois discutir as outras situações, os outros casos que precisam ser discutidos. Agora um exemplo feminino para você ver aí acerca do colérico. Nós temos uma personagem bíblica que tem por nome Jael. Isso está em Juízes capítulo 4. Diz o texto a partir do versículo 18: saindo Jael ao encontro de Sísara, disse-lhe: entra, Senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta.
Então ele lhe disse: peço-te que me des um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite, deu-lhe a beber e o cobriu. Disse-lhe ele mais: põe-te à porta da tenda, se alguém vier e te perguntar se aqui eu estou, responderás: não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e, levando um martelo, chegou-se de mansinho a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que ultrapassou o crânio e fincou-se na terra. Veja aqui o que esta mulher teve a capacidade de fazer. Esse personagem aqui, Císara, era o rei que Israel estava perseguindo. Jael, israelita, ela se coloca então à disposição de resolver o problema. E esse homem chega na casa dela e ela rapidamente, em passar de segundos, ela analisa a situação, ela pensa como fazer e então ela resolve o problema, porque ela é uma colérica, a tal ponto que ela não hesitou em nenhum momento de deixá-lo vivo, mas ela, com muita astúcia, com muita perspicácia, ela resolve a situação, até de uma forma violenta, mas ela consegue ali acabar com o problema e ali findar aquela dificuldade. Então, o que eu quero passar para você nesse estudo é acerca do irado. Saiba ver, né, o colérico no mundo dele, no ponto de vista dele. E se você é um colérico, você deve então trabalhar a sua personalidade para ser melhorado. Você nunca vai deixar de ser um colérico, mas você pode ser um colérico trabalhado pelo Espírito Santo. E aqui eu deixo sempre aquela orientação que o Jesus Cristo diz: nem aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tá bom? Então fique com esse estudo. Vai sair amanhã, querendo Deus, acerca do fleumático ou diplomático, que é o último estudo aqui nesse raciocínio, e depois a gente vai fazer mais um só para juntar o fruto do Espírito com eles, para ficar algo bem dinâmico, e vai ser uma bênção, tá bom? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde e te ajude a entender mais as personalidades, e que tudo na sua casa vá bem, para a honra e para a glória de Deus. Fique na paz e até o próximo vídeo, querendo Deus.